Olá, meu nome é Ana Júlia, eu sou aluna do curso de Medicina e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula sobre atendimento em PCR. Esse que é um tema tão importante na sobrevida das crianças em caso de parada cardiorrespiratória no ambiente escolar. Primeiramente, a gente tem que definir que existe a diferença entre parada respiratória e parada cardiorrespiratória. Na parada respiratória, o paciente, a criança, ele apenas para de respirar, mas o seu coração continua bombeando sangue. Nesse caso, a gente vai passar para vocês as manobras de ressuscitação em caso de parada cardiorrespiratória, em que a criança ela para de respirar ao mesmo tempo em que o seu coração está parado. Então, essa criança a gente configura como se ela estivesse em parada. Então, a criança ela não está viva. A partir daí, nós vamos realizar manobras para justamente trazer ela de volta à vida. A PCR, que é a parada cardiorrespiratória, a abreviação, ela é mais frequente nos extremos de idade, então em crianças menores de 1 ano e em adolescentes quase chegando na idade adulta. As causas da PCR, elas variam muito, mas elas são um pouco semelhantes entre crianças de menos de 1 ano e crianças de mais de 1 ano. Nas crianças menores de 1 ano, a PCR ocorre principalmente por lesões intencionais, ou seja, algum tipo de agressão, ou lesões não intencionais, que são principalmente traumas e acidentes. Existem algumas causas, principalmente nas lesões e nos problemas em crianças em menores de 1 ano, que são síndrome da morte súbita infantil, doenças respiratórias, obstrução de vias aéreas por objeto, entre outras. Nas crianças maiores de 1 ano e adolescentes, a principal causa da parada cardiorrespiratória é principalmente os traumas. Então, os traumas gerados por acidentes intencionais ou não. Então, por que eu estou falando dessas causas, né? É muito importante que nós, como pessoas que vamos estar responsáveis por essas crianças, estejamos atentos para a prevenção de causas, ou seja, é muito mais importante nós prevenirmos para que essa criança chegue num estado de parada cardiorrespiratória do que a partir dali agir para que ela volte à vida. Porque é muito mais difícil, né, manusear em um momento de caos, um momento de nervosismo, essa criança para que ela volte à vida. Então é muito importante a prevenção de causas, ou seja, evitar ao máximo que essa criança chegue em estado de parada cardiorrespiratória. Mas a gente está aqui para instruir vocês caso elas cheguem nessa situação, para que vocês consigam dar o atendimento adequado para essa criança. Então, é muito importante que vocês tenham em mente que na manobra para a parada cardiorrespiratória você precisa se dedicar e ser muito atento, detalhista em todo o ambiente, desde o início, porque a média de sobrevida, ou seja, a média de crianças que sobrevivem fora do hospital devido à parada cardiorrespiratória, infelizmente é de apenas 10%. E dentro desses 10%, muitas dessas crianças, infelizmente, permanecem com sequelas neurológicas e danos para o resto da vida, devido ao tempo que ela ficou sem respirar e que o seu coração parou de bater. Por isso é muito importante que vocês se atentem ao máximo em todo o ambiente a partir do momento que você identificar que uma criança está em parada cardiorrespiratória, para justamente evitar que essa criança não esteja entre essa média de sobrevida de 10%. E para isso a gente segue um protocolo que é o SBV, o suporte básico à vida, em que dentro desse suporte você vai aprender a restaurar e a trazer essa criança de volta à vida, fazer com que seu coração volte a bater. Para isso a gente segue um ABC da reanimação. É basicamente um beabá bem rápido e simples que você vai conseguir lembrar na hora para conseguir executar passo a passo de maneira adequada. Então, o A é consciência, o B é respiração e o C é circulação. Vou passar passo a passo de cada um deles para vocês conseguirem gravar e irem internalizando todos esses passos para conseguir executar de maneira adequada. O A é avaliar a consciência e realizar a abertura das vias aéreas. Então, nesse momento, você vai identificar se essa criança de fato está parada ou se ela apenas desmaiou, mas o seu coração continua batendo. E também, nesse passo aqui, a gente vai verificar se não tem nenhum elemento, nenhum objeto obstruindo as vias aéreas dessa criança que está impedindo
com que ela respire. Na avaliação da consciência, a gente tem alguns passos a seguir em que, primeiramente, né, o socorrista ele vai se aproximar da vítima, vai estabilizar manualmente a coluna cervical, ou seja, colocar a vítima num ambiente, num local, né, plano, reto, em que ele consiga ter uma estabilidade. O chão, né, a melhor das alternativas em 90% dos casos, e estabilizar manualmente a coluna cervical. É muito importante que você se atente se essa criança não tem algum trauma, se ela não está inconsciente devido a algum acidente, algo nesse sentido, porque se ela tiver algum trauma, algum ferimento, alguma lesão, algum machucado, você precisa manusear ela com o maior cuidado possível para que você não venha piorar alguma outra condição dessa criança. Em terceiro lugar, você vai tocar a vítima no ombro, lateralmente a ela, chamando-a. O ideal é que você chame a criança 3 vezes pelo nome. Então, João, 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 3 vezes. E se for uma criança que entende, então uma criança já adolescente, perguntar se ela tá bem. João, você tá bem? João, você tá bem? João, você tá bem? 3 vezes é o que o protocolo exige de nós. A partir disso, caso não haja resposta, se a criança não fala, ela não se movimenta, ela não demonstra nada, ela está caracterizada como um estado de inconsciência. Mas veja bem, o estado de inconsciência ainda não é o estado de parada cardiorrespiratória. Ela está inconsciente, ou seja, ela não está te ouvindo, ela não tem capacidade de te responder. Se ele estiver inconsciente, nesse momento já é um momento de ligar para o SAMU. Independente se ele vai estar de parada cardiorrespiratória ou não, que a gente vai aprender um pouco mais para frente, só o fato dele estar inconsciente, então, por exemplo, a criança caiu e não responde, não tem respostas, não ouve você, já é o momento de ligar para o SAMU nesse momento. Então, enquanto você vai ali tentando conversar com a criança, tentando fazer ela voltar, né, à consciência, é importante que outra pessoa esteja no 192, no SAMU, o mais rápido possível para chamar esse socorro móvel. Agora a gente vai fazer, então, após constatar que essa criança está inconsciente, nós vamos fazer a abertura das vias aéreas. Então, nós vamos, a partir desse momento, tentar observar para ver se não há nenhum objeto que está obstruindo, né, as vias aéreas dessa criança, ver se ela não vomitou, se tem algo que possa estar impedindo ela de respirar. Então, sempre que for encontrado uma pessoa inconsciente, né, nesse caso a criança que não esteja respirando, as vias aéreas elas devem ser imediatamente abertas em posição de extensão do queixo. Então você vai levemente estender o queixo nessa criança deitada, com uma mão na testa e com a outra mão no queixo, você vai estender e abrir para inspecionar e averiguar se não existe algum tipo de objeto que está obstruindo. Se for algum objeto visível, ou seja, na cavidade oral, em que você consegue inserir a mão e puxar mais próxima da boca mesmo, não lá dentro das mucosas mais profundas, você pode cuidadosamente tentar tirar, porque isso nesse momento pode ser o que vai salvar essa criança de ter uma parada respiratória. No entanto, se você não conseguir visualizar nada, ou se você visualizar algo que esteja mais profundo a garganta da criança, é indicado que você espere o SAMU, porque você pode fazer o efeito reverso, né? Em vez de puxar algo que está mais para baixo, acabar inserindo mais ainda e agravando o caso dessa criança. Essa manobra de inclinação da cabeça e a elevação do queixo, em que o pescoço ele é ligeiramente estendido, e nesse passo é muito importante que vocês tenham um cuidado para não, como eu disse, fazer o efeito oposto, no sentido de fechar a boca ou empurrar os tecidos moles abaixo do queixo. Porque isso pode, caso a criança não esteja em parada respiratória, isso pode desencadear um estado de parada respiratória. Então esse ponto tem que ser revisto com bastante atenção e vocês têm que ter muita cautela ao executar esse passo. E aqui tem uma imagem para vocês verem como é, né, a descrição desse caso. E caso você veja que não tem nada que possa ser feito, não tem objeto que você possa retirar, não tem vômito, as vias aéreas estão livres, não tem nada, a gente vai para o caso B, pro passo B, que é verificar a respiração. Então a gente viu que não tem nada nas vias aéreas, mas a gente precisa atestar, ter a certeza que essa criança está respirando adequadamente.
Então, após as vias aéreas serem abertas, nós temos que verificar de 5 a 10 segundos se a criança está respirando. E para isso a gente segue esse passo que é o ver, ouvir e sentir. Nós vamos então realizar esses passos simultaneamente, ao mesmo tempo. Como? A criança está deitada, nós vamos nos aproximar lateralmente ao rosto dessa criança e a partir disso nós vamos ter que acionar 3 sentidos diferentes nossos para conseguir identificar se de fato essa criança está respirando ou não. Então, ao aproximar lateralmente a criança, o nosso rosto ao rosto dela, nós vamos ver se há expansão do tórax, ou seja, nós vamos averiguar se essa criança inspira e expira, vamos ver se tem uma movimentação aqui do tórax, indicando que o pulmão está funcionante, indicar também, averiguar também se há uma movimentação da região abdominal, porque dependendo da idade da criança, a respiração ela é mais no abdômen do que no tórax, então a gente tem que olhar tanto a barriguinha quanto aqui a região do peito para ver se tem alguma expansão, se o pulmão está funcionando. Ao mesmo tempo que nós estivermos próximos da criança e olhando essa parte do corpo dela, nós vamos ouvir se existe algum ruído saindo pela boca ou pelo nariz. Então, nós vamos aproximar a nossa orelha da boca dela e ouvir mesmo se existe algum barulho que indique que ela tem uma respiração ativa. No terceiro passo, nós vamos sentir o fluxo de ar exalado pela boca e pelo nariz. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estar com o nosso rosto colado lateralmente ao rosto da criança, nós vamos olhar o abdômen e o tórax dela, nós vamos ouvir para ver se há algum ruído respiratório, se a gente consegue ouvir uma respiração. E também sentir, para ver se a gente sente um ar saindo da boca, um ar saindo no nariz, né? Se a gente sente aquele vaporzinho saindo quente, para de fato atestar se essa criança está respirando ou não. Caso então o socorrista faça isso e ele não consiga perceber nenhum dos sentidos, nem ver o tórax expandido, o pulmão funcionando, nem ouvir algum tipo de ruído que indique respiração e nem sentir a respiração do rosto dessa criança, então provavelmente essa criança vai estar em parada respiratória. No entanto, se você conseguir ouvir, ver ou sentir que essa criança está respirando, é uma ótima notícia, que essa criança não está em parada respiratória. Então, se ela não estiver em parada respiratória, o que a gente faz? A gente vai colocar ela em posição de recuperação, que, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, é em decúbito lateral esquerdo, ou seja, nós vamos colocar a criança deitada de lado, de preferência sobre o lado esquerdo do corpo. Então, o lado esquerdo vai ser a base, ela vai estar deitada de lado. Isso, repetindo, somente se a criança tiver respiração visível ou audível, você conseguir ouvir, sentir ou ver de fato que ela está respirando. Vocês têm que ser muito cautelosos nesse momento, porque se a criança estiver em parada e você achar que ela não está, pode ser fatal, porque aí você evitou de fazer uma manobra de ressuscitação, colocou ela em posição de recuperação, achando que ela está em recuperação, mas na verdade ela não está. Então, esse passo de ver, ouvir e sentir a respiração é extremamente importante e tem que ser feito com muita cautela, muito zelo e atenção. Caso a criança esteja, então, respirando, o melhor dos cenários possíveis, a gente coloca ela em posição de recuperação e aguarda a chegada do SAMU. Nesse caso, não é necessário fazer as manobras de ressuscitação, porque o coração dela está funcionando e a sua respiração também. Então, essa é uma ótima notícia, mas como ela está inconsciente, ainda assim, nós ligamos para o SAMU e aguardamos a chegada deles. E, como eu disse aqui, caso ela não esteja respirando, está constatada então a parada respiratória. E aí, se ela não estiver respirando de fato, a gente vai para a terceira e última fase desse passo, que é a fase de circulação. Nesse caso, se a gente constatar a ausência, de fato, dos sinais vitais dessa criança, nós temos que iniciar, nesse momento, imediatamente, o mais rápido possível, as manobras de ressuscitação, que são, o ponto-chave aqui no nosso tema, o que a gente mais tem que se atentar, que é justamente as manobras de compressão torácica que vão fazer essa criança voltar à vida. Então, fez todos os passos, chegou até aqui. Aqui é o principal momento em que você vai ter que agir de maneira mais ativa para ressuscitar essa criança.
Então, os passos têm algumas divisões, vou passar detalhadamente para vocês, mas nós iniciamos imediatamente as compressões torácicas e mantemos ciclos de 30 compressões sem interrupção até a chegada do SAMU ou até que a vítima comece a se mover e respirar espontaneamente. Então, nós vamos começar com manobras de 30 compressões, que eu vou detalhar como vocês fazem especificamente, e aguardar para ver se ou o SAMU chegar ou se essa criança começa a voltar. Então você começa a perceber que ela volta aos sentidos, que ela volta a respirar, que ela tem uma resposta. A partir do momento que a criança tem uma resposta, você pode parar a manobra, porque isso é um ótimo sinal, que ela já voltou. Se houver um socorrista, é importante que o indivíduo ele divida as compressões com outra pessoa, porque as compressões elas exigem muito esforço e o braço, ele normalmente, o corpo em si do socorrista, ele fica cansado e com o tempo ele acaba perdendo um pouco da habilidade que ele tinha no início da manobra de ressuscitação. Então é muito importante que vocês trabalhem em conjunto. Então, a partir do momento que identificou que precisa ser feita a manobra de ressuscitação, é muito importante chamar alguém ou pedir para alguém chamar outra que estiver perto, algum outro socorrista que tenha essa habilidade para revezar. Esse ponto é muito importante para fazer uma ressuscitação efetiva. Revezar com outra pessoa. Se tiver mais de 2 pessoas, então é um ótimo cenário, porque todas vão conseguir fazer sem nenhuma fadiga muscular que impeça o bom desenvolvimento, a boa habilidade ali na execução do movimento. As compressões torácicas eficazes, elas precisam seguir passos para que você consiga efetivamente trazer essa criança de volta à vida. Então não é só massagear de qualquer jeito, não. Essas compressões elas precisam ser eficazes. O que significa isso? Significa que durante as compressões, você, o socorrista, você tem que pensar que você vai estar simulando uma circulação artificial. O que é isso? A pessoa ela tem a circulação normal, que é o bombeamento de sangue no organismo, que faz com que ela fique viva. Nesse momento que essa criança está parada, você vai simular esse bombeamento de sangue. Então você vai simular a circulação artificial. Você vai se esforçar para que o coração volte a bater da mesma maneira que ele batia antes normalmente. E para isso ser eficaz, efetivo, é preciso manter posicionamentos adequados, tanto da vítima quanto do socorrista. A vítima, então, ela precisa estar em decúbito dorsal, que é deitado de costas, sobre uma superfície plana e rígida, como eu disse, o chão é o melhor local. E o socorrista, o posicionamento adequado é o posicionamento ajoelhado ao lado dessa vítima, à altura dos ombros da mesma. E o socorrista ele deve posicionar suas mãos no tórax da vítima durante as manobras e o posicionamento do socorrista é de cotovelos estendidos. Então, vocês terão esse módulo prático para treinarem adequadamente, mas desde então é importante que vocês saibam que os braços dos socorristas eles têm que permanecer estendidos. Então, eles não podem flexionar, eles não podem dobrar. A manobra adequada que vai fazer a criança voltar à vida é com os braços estendidos. Então, em momento algum, você vai dobrar esse braço, você vai posicionar o cotovelo de uma maneira que não seja estendido. É sempre estendido. A realização das compressões, então, deve ser realizada com uma força suficiente para rebaixar o tórax da vítima. Então, tem que ser profunda para que você consiga, de fato, ter esse rebaixamento do tórax da vítima. E também é importante que entre uma compressão e outra, compressão quando a gente fala, só para descrever de uma maneira mais clara, é justamente esse empurrão que a gente faz no peito da vítima. Ele precisa ser feito entre as descompressões. Então você comprime e descomprime, comprime e descomprime. Quando você comprime, você vai até o fundo. Quando você descomprime o tórax, é importante que você deixe o tórax voltar. Você deixa ele voltar a expandir. Isso faz parte da manobra adequada. Então não adianta você afundar o braço e permanecer com ele fundo. Você tem que afundar e voltar, afundar e voltar. Mas é importante que quando você volte o braço, você não tire o braço do tórax. Você permanece com o braço no tórax, mas você permite com que ele consiga expandir. Para fazer, basicamente, o bombeamento artificial, né? Essa circulação artificial que o corpo, em condições normais, faria sozinho.
Então, com o tórax recuando e voltando à sua posição normal, aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa da posição adequada com os cotovelos estendidos, e é importante também que esse processo seja realizado de forma rítmica. Existem muitas pessoas que decoram músicas, sons para que as ajudem a realizar adequadamente esse procedimento. No entanto, você pode fazer da maneira que você achar mais adequada. Se você quiser cantar alguma música na sua cabeça para tentar manter de maneira rítmica, fica a critério, mas é muito importante que exista essa ordem, essa organização, para que você não realize uma compressão a cada 2 segundos, outra a cada 3 segundos, outra a cada 1 segundo, porque o coração ele bombeia de maneira rítmica. Então, como eu disse que nós estamos aqui imitando um bombeamento do coração, né, um bombeamento artificial, é importante que seja de maneira rítmica, da mesma maneira que o coração. Então, o coração bombeia a cada 1, 2 segundos. É o que vocês precisam fazer também. A cada 1 ou 2 segundos, fazer essa manobra adequada para que não haja algum tipo de desaceleração entre essas pausas que vocês fizerem. Então, aqui existem algumas diferenças na compressão torácica de uma criança entre 1 e 8 anos e uma criança acima de 8 anos. É importante que a localização da área de compressão ela é sobre o externo, que para vocês, né, em um linguajar mais básico, basicamente a linha que une os dois mamilos. Você vai posicionar então a região hipotenar da mão, que é a região aqui da base da sua mão, e fazer a compressão nesse local, é bem no meio do tórax que vocês vão realizar, nesse osso que a gente chama de externo. Então, com a região hipotenar de uma mão entre os mamilos, nós vamos começar então a fazer essas compressões. É importante que os dedos eles estejam afastados, então a gente não pode estar com os dedos inteiros sobre o peito da criança. É importante estar apenas com essa base, então os dedos têm que ficar afastados, até para evitar algum possível agravamento de algum trauma ou lesão, machucado que essa criança tenha. E é importante também possibilitar, né, o retorno do tórax nessa descompressão, como eu disse anteriormente para vocês. E na criança de 1 a 8 anos, nós vamos comprimir aproximadamente 1/3 ou metade da profundidade do tórax da criança. Então você tem que calcular ali rapidamente, aproximadamente metade do tórax dessa criança você tem que afundar, metade ou 1/3. Esse cálculo que a gente faz para a criança de 1 a 8 anos. Na criança de 1 a 8 anos, nós utilizamos apenas uma mão para fazer essa manobra. No entanto, se for uma criança um pouco maior, de tamanho um pouco maior, uma criança que já aparenta, né, tem um físico de uma criança mais velha, você pode utilizar as 2 mãos, que é a maneira que eu vou explicar para crianças maiores de 8 anos. No entanto, crianças menorzinhas, o indicado é que seja apenas com uma mão para evitar alguma possível lesão e casos nesse sentido. E nesse caso, se você iniciou ali a ressuscitação e a vítima ela retornar à posição, né, de reação, de consciência, nós vamos novamente colocá-la em posição de recuperação, que é deitada lateralmente sobre o lado esquerdo do corpo, e continuar chamando o SAMU para que ele consiga chegar e continuar com as manobras ali adequadas para esse paciente nesse caso. Aqui então tem uma imagem para vocês, no caso da compressão torácica da criança de 1 a 8 anos. É muito importante que, se caso o peito dessa criança estiver coberto, que vocês descubram na hora, para que nós possamos ter uma melhor identificação ali do tórax, da compressão, se está tudo sendo feito de maneira adequada, se essa criança volta a respirar ou não. Então é importante, como nessa foto, que a criança esteja com o peito descoberto para melhor efetivação da manobra. Na compressão torácica na criança acima de 8 anos, são basicamente os mesmos passos, mas mudam alguns detalhes, algumas peculiaridades que são relacionadas à idade. Então, no caso, na criança acima de 8 anos, nós passamos a utilizar as 2 mãos. Então, se antes nós utilizamos uma mão apenas, agora nós vamos passar a utilizar as 2 mãos. Isso é devido ao fato da criança já ser um pouco maior, o tórax um pouco mais aumentado em relação à criança mais novinha, então é necessário uma força maior nesse caso. Então é uma mão entrelaçada na outra, vocês vão ver melhor no módulo prático,
e fazendo a mesma força, da mesma maneira, com os cotovelos estendidos, os braços estendidos. Nesse ponto não muda, só muda o fato de que as duas mãos serão utilizadas ao invés de apenas uma. Nesse caso também, a outra diferença, né, para criancinhas maiores, é que o tórax ele vai ser comprimido a aproximadamente 4 a 5 centímetros de profundidade. Então, tem que ter uma noção básica ali de mais ou menos 5 centímetros de profundidade, que diferencia, então, no caso da criança mais novinha. Fora isso, os passos são os mesmos, mas aqui eu coloquei uma imagem também para vocês da compressão torácica na criança maior de 8 anos e no adolescente, em que você entrelaça as duas mãos e com mais força, nesse caso por ser uma criança maior, executa as manobras de maneira mais adequada. Alguns lembretes importantes da nossa aula para vocês não esquecerem, que são pontos-chave e que são imprescindíveis de serem lembrados e detalhados nesse momento, é justamente manter as manobras sem interrupção até a chegada do socorrista. Então, assim, mesmo que não seja possível, tentar ali chamar alguém para que possa revezar com vocês, para que as manobras sejam executadas de maneira mais efetiva, sem fadiga muscular. É importante continuar chamando o SAMU até que a vítima apresente respiração, né? E também colocá-la em posição de recuperação, caso vocês percebam que ela teve uma volta, que ela teve uma resposta, colocá-la em posição de recuperação e continuar aguardando o SAMU. Aqui então um breve resumão de tudo que a gente falou, bem sintetizado para vocês não se esquecerem. A abertura das vias aéreas ela vai ser realizada tanto no bebê quanto na criança menor e maior de 8 anos, independente, e em adolescentes também. A questão da ventilação, que está aqui nesse quadro, mas que eu não abordei com vocês, é porque atualmente os protocolos, né, da Sociedade de Pediatria, eles indicam que não se realize a respiração boca a boca em crianças em ambiente hospitalar ou em qualquer outro ambiente, né, que você não conheça, devido à possibilidade de infecção naquele momento. Então, as ventilações que antigamente eram realizadas, ventilações que eram em forma de respiração boca a boca, atualmente elas são realizadas em contexto hospitalar, por meio de máscaras, ambus, outros tipos de equipamentos que tragam essa respiração de volta à criança, que ao mesmo tempo não as contamine. Então, atualmente não é indicado que vocês façam a respiração boca a boca, porque apenas as compressões torácicas elas vão ser efetivas para fazer essa criança voltar à vida. Então, excetuando aqui a parte da ventilação que vai ser realizada em ambiente hospitalar, as compressões torácicas, elas são, da mesma maneira, imediatamente abaixo da linha dos mamilos, para crianças menores de 1 ano, que eu acabei não abordando tanto, porque o nosso contexto aqui é ambiente escolar, né? Então são crianças já maiores, crianças entre 1 e 8 anos, na região hipoternar, então a base da mão, e é opcional com as duas mãos também, se for uma criança maiorzinha. Na criança acima de 8 anos, é obrigatoriamente com as duas mãos entrelaçadas, fazendo uma maior força. A profundidade, então, na criança entre 1 e 8 anos é 1/3, aproximadamente metade do tórax, que você vai afundar. E na criança maior de 8 anos é aproximadamente 4 a 5 centímetros que você vai fazer essa compressão no momento do afundamento. A frequência é aproximadamente 100 por minuto, então, que você vai realizar essas compressões. E aqui tem, né, na época em que existia essa respiração boca a boca, 30 compressões a cada 2 ventilações. Mas hoje é feita só essas ventilações em ambiente hospitalar. É isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa palestra. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham conseguido aprender efetivamente como fazer essas manobras. Obrigada!